Meus queridos irmãos, 2 Timóteo, capítulo 3, 4 versículos, versículo 10, 11, 12 e 13. Nós vamos meditar nesse texto nesta noite. 2 Timóteo, capítulo 3. Esta é uma noite onde nós temos os nossos sacramentos bem à vista dos nossos olhos. Nós estamos experimentando os meios de graça, que são a palavra de Deus, a oração, a participação no culto público, e nós temos também a oportunidade de ver acontecendo os nossos sacramentos, né? A participação da própria ceia do Senhor e batismo. Nós teremos hoje o batismo de duas crianças que os nossos irmãos estão consagrando ao nosso eterno Deus. 2 Timóteo 3, de 10 a 13. Ao longo desses últimos 2 domingos, eu não sei se você se recorda, Deus tem nos ensinado algumas coisas, pelo menos eu tenho aprendido com Deus algumas coisas. Primeiro, Ele tem nos ensinado que a fé verdadeira não se sustenta no conforto. Isso tem ficado bem claro. Em Gênesis 23, que foi o texto que trabalhamos sobre Abraão e a morte de Sara, nós fomos lembrados que existe entre a perda e a promessa de Deus um espaço para Deus nos ensinar algumas coisas. Ele sempre nos ensina algo entre aqueles momentos onde nós temos dificuldades, perdas e experimentar a promessa de Deus. Domingo passado, nós caminhamos em Eclesiastes 5, um texto muitas vezes que precisa ser recordado em nosso coração, principalmente pelo modo como nós reagimos no culto, quando nós estamos aqui diante do Senhor. E nós fomos desafiados e vimos que o culto é de uma importância muito grande, porque o meu comportamento no culto vai revelar o tamanho, o valor de Deus para a minha vida. Trocando em miúdos, é como se eu estivesse dizendo assim: olha, o momento do culto mostra como eu compreendo quem é Deus. É o meu entendimento de Deus. E nós então veremos hoje, aqui em 2 Timóteo 3, que o evangelho ele não cabe no conforto. E essa é uma tarefa difícil de nós aprendermos. Reparem que a linha de raciocínio que nós temos caminhado é, em meio à dor, nós aprendemos a confiar em Deus, diante do culto, nós aprendemos a reverenciar Deus, e no meio das perseguições e da tarefa difícil de ser um cristão, nós aprendemos a perseverar. Esse é o caminho da fé. Quando você olha para a Bíblia, o caminho da fé é exatamente este. Você olha para Cristo, para o sofrimento de Cristo, para os enfrentamentos de Cristo, ele viveu exatamente assim. E para enxergar isso, eu quero que você volte seus olhos, porque Paulo vai citar esse evento, para Atos 14. Lá em Atos 14, Paulo e Barnabé estão numa caminhada missionária, e quando eles estão lá em Listra, ali um homem que nunca havia dado um passo na vida, um coxo de nascença, é curado por Paulo. Podemos dizer assim, Paulo chega e em nome de Jesus diz aquele homem para se levantar e andar. Então aquele homem se levanta e anda, e diante de toda a multidão, o povo ali presente fica maravilhado com aquilo, não poderia ser diferente. Um homem que nunca tinha dado um passo, de repente, já adulto, ele recebe um milagre maravilhoso e começa a andar. Então as pessoas ficam maravilhadas, só que naquele lugar, ali em Listra, havia o culto a Júpiter. E aquelas pessoas olham para Paulo e Barnabé e dizem: eis aqui Júpiter e Mercúrio. Vamos pegar e sacrificar a esses deuses, os deuses estão entre nós. Só que Paulo imediatamente diz: não, não, nós não somos deuses. Ele usa uma expressão que Tiago também usa para falar de Elias. Ele diz assim: Elias era homem semelhante a nós. Paulo usa a mesma expressão, ele diz assim: nós somos homens semelhantes a vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos. Nós estamos pregando o Deus vivo. Só que aí aparecem alguns judeus que já haviam tentado apedrejar Paulo alguns dias antes, nessa mesma viagem missionária. Então eles aparecem, inflamam o povo, e o povo que estava ali glorificando ou exaltando Paulo e Barnabé, pegam em pedras e começam a apedrejar Paulo. Paulo é dado como morto por aquele povo.
Veja bem, irmãos, como é que a realidade da Bíblia e do texto bíblico não está distante de nós. Nós vivemos isso nas nossas telas. Uma pessoa pode viralizar pela manhã e à tarde ser cancelada, e à tarde ser criticada. Nós vivemos também hoje essa mesma realidade. Isso prova o quanto que o coração humano é um coração instável. É um coração que não sabe bem o que quer, não sabe bem como agir. Só que nós temos uma graça maravilhosa e uma misericórdia maravilhosa. O evangelho, ele não muda de acordo com curtidas. O evangelho não depende de likes, nem de views. O evangelho de Deus, ele não muda de acordo com compartilhamentos. O evangelho de Deus, ele não anda segundo a popularidade, nem segundo as aparências. O evangelho não leva em consideração se tem aplausos ou vaias. O evangelho não depende disso. Por isso, Paulo, depois de ser apedrejado, ele se levanta e continua a missão. E continua pregando o evangelho. Veja bem, o evangelho não cabe no conforto. Não tem conforto no evangelho. Porque o mesmo Paulo que estava ali e efetuou uma cura pelo nome de Cristo, e um homem começou a andar, que estava sendo aplaudido por aquelas pessoas, agora ele é enxotado por aquelas pessoas a ponto de ser apedrejado. O evangelho não cabe no conforto. Você olha para essa realidade, e é justamente dessa experiência que Paulo vai dizer, ou conversar com Timóteo, aqui nesse terceiro capítulo. E eu peço que você olhe para o texto bíblico, 2 Timóteo 3, verso 10, 11, 12 e 13. Esse é o texto que nós vamos meditar e tirar algumas implicações para a nossa vida nesse instante. Ele diz assim: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. E ele continua: As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. O apóstolo Paulo, ele dá uma advertência grandiosa para Timóteo. Timóteo é um filho na fé, e ele diz assim: olha, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. E eu quero te lembrar, olha o que Paulo diz, que as perseguições e sofrimentos que eu enfrentei, de todas essas coisas Deus me livrou. E ele então encerra dizendo: olha, todo mundo, todas as pessoas que quiserem levar Deus a sério, todas as pessoas que querem levar uma vida digna diante de Deus e de seriedade diante de Deus, não deve esperar coisa diferente que não seja perseguição. Se você quer levar sua vida a sério com Deus, espere ser perseguido. Na família, no local de trabalho, na vizinhança, por onde você for. Na escola, na faculdade. Quem quer levar Deus a sério será perseguido. Então, a palavra de Deus hoje, ela nos conecta aos outros domingos. Por que ela nos conecta? Porque seguir a Cristo envolve perder alguma coisa. Seguir a Cristo envolve reverenciá-lo no culto do modo correto. Seguir a Cristo envolve perseguição. Então, mais uma vez eu afirmo, o evangelho não cabe no conforto, meu irmão. Não tem como você decidir, e lógico, Deus que te faz decidir andar com Ele, não tem como você decidir andar com Deus e ficar ao mesmo tempo confortável nesse mundo. O mundo é desconfortável para nós, o molde do mundo não nos cabe. E essa é uma realidade. Você não vai conseguir andar com Deus de forma séria e manter os mesmos amigos de sempre.
a mesma conversa de sempre, o mesmo comportamento de sempre, as mesmas decisões de sempre, ouvindo as mesmas coisas de sempre, fazendo tudo do mesmo jeito. O evangelho nos leva a esse desconforto. Mas aqui nós temos uma premissa muito importante, que eu quero que você grave na sua mente nessa noite. A questão diante de nós não é se o evangelho nos dará conforto. A questão é se eu continuarei servindo a Deus quando Ele me tira o conforto. Essa é a grande questão. Porque nós, muitas vezes até oramos, dizemos, Senhor, agradecemos porque vivemos num país onde temos a liberdade de te servir. A grande questão é essa. E se não houvesse liberdade de estarmos aqui? E se esse conforto fosse tirado? Essa é a grande questão. Você continuaria servindo a Deus, andando com Deus, vivendo para Deus? Agora tem algo ainda pior dentro dessa premissa. E algo importante, algumas pessoas, porque têm uma vida com mais conforto, se afastam de Deus. Começa a ganhar um salário melhor, se afasta de Deus. Está numa condição melhor, se afasta de Deus. Começa a ter possibilidades maiores na vida, se afasta de Deus. Isso é ainda pior do que quando Deus tira o conforto. Porque você tendo conforto, não está servindo a Deus do jeito que deveria. Isso é bem pior. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós estamos falando de um evangelho em que seguir a Cristo significa carregar uma cruz. Não é sentar em almofadas, nem andar nas nuvens. Caminhar com Deus sempre foi andar sobre pedras. A Bíblia diz que é estreito mesmo o caminho, que a porta é mesmo apertada. E, irmãos, a Bíblia não passou por atualização e Deus não atualizou isso. Continua apertado e continua estreito. Não é porque o mundo mudou que as coisas diante de Deus mudaram. Então nós temos aqui algumas implicações que eu gostaria que você guardasse no seu coração. A primeira delas, tempos difíceis não devem ser surpresa para o nosso coração. Veja o que o verso 1 a 9 vai nos dizer, e vai nos dizer de forma muito profunda. Me parece, e a impressão que eu tenho é que nós estamos no século 21 e Paulo está enxergando exatamente o que acontece no século 21. Olha o capítulo 3, versículo 1 a 9. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. É um retrato do nosso tempo. Então, grave bem, tempos difíceis não são surpresa. E o apóstolo Paulo deixa isso bem claro aqui para Timóteo. Olha, Timóteo, o tempo difícil não é uma surpresa. O que nós temos aqui falando sobre difíceis é um termo grego que o significado dele não é o difícil que eu conheço, é chalepos. O significado dele é que esse tempo é um tempo comparável à violência incontrolável. Está falando de um tempo que é tão difícil que é algo que vai avançando em maldade de forma descontrolada. Então Paulo, ele não está apenas prevendo tempos difíceis. Paulo está dizendo que são tempos de oposição feroz ao evangelho. É uma oposição grande ao evangelho. As dificuldades que ele está mencionando nem são aquelas que Jesus cita, guerras, rumores de guerra, não. Paulo não está falando de coisas externas, calamidades, doenças, não. Ele está falando de depravação moral e espiritual. Ele está falando de afeição das pessoas. Perceba bem o que ele está dizendo. Ele está nos apontando, dizendo, olha, o tempo difícil está na característica das pessoas. E as pessoas ficarão assim, serão assim. Martin Lloyd Jones, que era um médico que
chegou a ser médico da rainha da Inglaterra, quando é chamado como um missionário para ir para o interior do país de Gales e deixa tudo para ir para a missão. E é interessante porque quando ele vai, alguns perguntam, falam assim, você vai sair desse cargo? Olha o conforto. Ele diz, você não tem ideia de que eu estou servindo ao Rei dos Reis? É maior do que a rainha da Inglaterra. Martin Lloyd Jones, comentando um pouco sobre essas oposições, esses tempos difíceis, ele diz o seguinte, a oposição ao cristianismo não é uma novidade moderna. Ela tem sido uma característica constante da igreja ou da história da igreja. Em todos os tempos, a igreja de Deus foi e será perseguida. Nós não devemos nos iludir, irmãos. A cultura que nós vivemos não se tornará favorável à fé cristã, ainda que a melhor pessoa esteja sobre o cargo do governo, ou sobre o mundo todo. Não se engane, as coisas não irão melhorar para o crente, porque o evangelho é como navegar contra uma maré que só cresce. E é disto que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, olha, não se engane, o tempo, as coisas difíceis que você enfrentará ficarão mais intensas. Então o conforto não é uma promessa para o cristão, mas é promessa para nós que no mundo tereis aflições. São promessas de Deus. Jesus nem disse que mandaria o confortador, ele mandaria o consolador, e você é consolado por causa de aflição, por causa de luta, por causa de dificuldade. Então perceba bem, tempos difíceis não são surpresa e não deveriam ser. Nós devemos ficar atentos. A segunda implicação desse texto, está aqui a partir do verso 10, é o exemplo de quem já sofreu. O apóstolo Paulo, que já havia sofrido muito, ele começa falando com Timóteo sobre 7 aspectos que Timóteo seguia dele. Então ele diz assim, você tem seguido de perto. Pense nos 7 aspectos que tem aqui no texto, mas por favor não perca o principal. Você tem seguido de perto. E o que ele tinha seguido de perto? O apóstolo Paulo fala que ele seguia a doutrina de perto. Fala que ele seguia o propósito de perto, o procedimento de perto, a fé de perto, a longanimidade de perto. Ele seguiu o amor de perto e a perseverança de perto. Ele diz assim, olha, você tem seguido de perto o meu ensino, a minha doutrina, o meu procedimento, o meu propósito, a minha fé, a minha longanimidade, o meu amor e a minha perseverança. E não é à toa que isso está no texto, porque ele está mostrando que Timóteo, ele não só ouviu a doutrina que Paulo vivia através dela. Timóteo andou perto de Paulo. Ele viu as lágrimas daquele homem, ele viu o desprendimento, a perseverança, os sofrimentos, ele viu a doutrina ser vivida na vida de Paulo no dia a dia. Então ele viu isso tudo de perto. E olha, é a prática da fé que nos sustenta na dor, na dificuldade, nos momentos difíceis. Essa é uma lista de virtudes, ela não é aqui aleatória. Paulo não está falando, olha, o ministro de Deus tem que ter essas virtudes. Não, ele está dizendo, olha, nós precisamos viver além das palavras bonitas, além do conhecimento que temos. O evangelho é estilo de vida. É uma vida em prática. O nosso modo de viver deve ser marcado pelas nossas convicções, por aquilo que dizemos que cremos, porque nós seremos testados no fogo. Olha a lista e como que esse mundo é um lugar difícil para se viver o evangelho, para viver a realidade do evangelho. Então, irmãos, o evangelho, ele não é confortável, porque ele nos coloca diante de um mundo que não nos cabe. Então não basta nós termos a doutrina certa, louvado seja Deus por conhecermos a doutrina bíblica, é preciso você se moldar à doutrina que você diz crer. Se você crê na unidade da igreja, se molde a isso, a sua vida. Supere os obstáculos que tem com qualquer outro irmão e viva essa realidade. Nós cremos que a igreja é unida. Nós cremos que estaremos juntos lá na glória, então supere tudo isso. Vença essas coisas. A vida do cristão é pela conduta diária. Aos amantes dos games, é como se o evangelho não viesse em modo nenhum
não tivesse de forma alguma o modo fácil. Não tem modo fácil no evangelho, entendeu? Não tem modo amador no evangelho, porque o evangelho ele pode ser para leigos, mas não é para amadores. O evangelho, irmãos, ele não é brincar de escoteiro. O evangelho não se trata de subir montanhas, ou abrir um espaço maior, ou estar melhor localizado. O evangelho é nadar contra a correnteza, seja onde nós estivermos. Ainda que a igreja esteja mal localizada, nós devemos nadar contra a correnteza. Esse é o nosso chamado. A fé autêntica, irmãos, ela não vai florescer no terreno confortável da nossa cultura. A fé verdadeira, autêntica, ela se desenvolve no solo duro, irmãos, da oposição, da resistência. Trocando em miúdos, o evangelho, ele não é instagramável. Conhece essa expressão? É o adjetivo que as pessoas dão para um lugar, coisa, comida e qualquer outra espécie que gera aquela impressão de que, nossa, dá para tirar uma foto e postar. O evangelho não tem isso, irmãos. Ele é para ser compartilhado, mas ele não tem essa cara bonita para você sair postando por aí. Esse não é o evangelho bíblico. O evangelho bíblico, ele é nutrido de perseverança e de resistência, que não é uma resistência passiva, é firmeza ativa. O apóstolo Paulo foi apedrejado em Listra, e ele se levanta, é tratado e volta para a missão. E continua na missão, ou melhor, depois de cada pedrada, ele continua se levantando. Depois de cada ataque, de cada perseguição, ele continua caminhando com Deus. Ele realmente passa pelo vale da sombra da morte, mas os olhos dele estão no autor e consumador da fé. Ele não para. E aqui está uma lição para nós, irmãos. Discipulado não é teoria bonita. Nós precisamos de exemplos vivos e mostrar para as pessoas, acima de tudo, que o evangelho realmente não é confortável. Nós precisamos aprender com o convívio de pessoas que têm cicatrizes por amar a Cristo. Pessoas que sofreram para andar com Cristo. Timóteo, ele foi moldado não apenas por palavras, mas por testemunho. Você tem me seguido de perto. Que expressão boa! E nós precisamos dessa expressão. Porque o apóstolo Paulo, segundo a Bíblia, ele também foi criado aos pés de Gamaliel. Ele aprendeu de perto. Nós muitas vezes, irmãos, e não há nada de errado em fazer isso, nós muitas vezes seguimos grandes figuras, grandes pregadores, pessoas destacadas, mas deixa eu te lembrar, você está seguindo essa pessoa de longe. Quando aperta o seu calo e a sua família passa por tempos difíceis, você precisa de alguém que você está seguindo de perto. Esse grande pregador que você segue, ele não vem aqui orar com a sua família. Ele não vai na sua casa. Ele não vem aqui tratar seu coração e seus pecados. Não há nada de errado em segui-los, mas nós precisamos aprender o que Paulo diz. Você precisa aprender a seguir alguém de perto. Alguém que está perto, que está perseverando perto de você. Nós precisamos parar de consumir frases de efeitos de rede social e passar a andar com gente que está perto de nós. Pessoas que estão vivendo a realidade do evangelho aqui, porque o discipulado autêntico, irmão, é estar encarnado. É perto das pessoas, exige proximidade, coragem. O discipulado exige coragem e disposição para andar com alguém que é melhor que você. Essa é a realidade. Mas muitas vezes você prefere seguir alguém de longe. Segue alguém aqui perto. Alguém que pode ver suas dores, suas lutas, suas dificuldades, seus medos. Timóteo seguiu Paulo de perto e Paulo sabia e conhecia bem esse jovem. Tanto que no primeiro capítulo e no segundo ele vai dizer, olha, eu sei que você está com medo porque eu estou preso, mas não se envergonha do evangelho não. Continua servindo a Deus. Ele conhecia o coração de Timóteo. Você precisa seguir alguém que conhece seu coração, meu irmão. Que conhece suas dores, que conhece seu dia a dia. Você precisa encontrar alguém que ande perto de você. A terceira implicação que nós encontramos nesse texto é um alerta final. E o alerta final é sobre a escalada do mal. Olha o que Paulo diz, e quando ele diz, ele fala assim, verso 12. Ora,
Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos, mas os homens, perversos e impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Não interprete errado o texto. Muitas pessoas estão achando que tem uma maldição aqui sobre esses homens. Mas não, a Bíblia está dizendo que eles irão de mal a pior. Vai ficar pior. É disso que ele está tratando. Eles vão vivendo essa vida de enganar e ser enganado, de passar um por cima do outro. Eles vão do que é mal para aquilo que é pior ainda. Eles vão viver esse tipo de vida enquanto os discípulos recebem perseguição, aprendem pela fidelidade. É o que Paulo está dizendo, os falsos mestres parecem colher vitórias, mas são vitórias aparentes. Lembra do Salmo 73, em especial verso 18, onde a palavra nos diz que Deus, dizendo o seguinte: tu certamente os põe em lugares escorregadios para a sua destruição. A vitória dessas pessoas é aparente, as conquistas são ilusórias, o resultado final, conforme a Bíblia diz, é autodestruição. Paulo está aqui fazendo um contraste entre o discípulo e um contraste entre o impostor. Entre aquele que é falso, parece que está sendo vitorioso, mas olha, ele está caminhando para a ruína. Isso é a nossa tendência. Nós muitas vezes estamos esperando o que os outros esperam. Os aplausos do mundo, não se ilude, irmãos, com os aplausos das pessoas. A mesma multidão que estava aplaudindo e querendo idolatrar e exaltar Paulo e Barnabé, a mesma multidão que o apedrejou. E isso também aconteceu com o nosso Cristo. Isso aconteceu também com o nosso Senhor. É a mesma multidão. A perseguição, ela não só continuará à igreja, a perseguição vai se intensificar. E olha, Paulo fala com autoridade, porque ele, além de perseguir a igreja, ele foi perseguido no nome dela. Ele viveu os dois lados da história. Ele perseguiu a igreja e depois foi perseguido como igreja que era. Então lembre-se, a perseguição ao povo de Deus, ela pode mudar de forma, mas ela nunca desaparecerá. Até que o Senhor Jesus venha, não vai desaparecer a perseguição à igreja. Não é algo que você deve esperar. Se a escalada do mal, então, é inevitável, meus irmãos, qual que é a nossa saída? A nossa saída está aqui, verso 14, 15, 16 e 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Vamos ler juntos o 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, se o mal está numa escalada de mal a pior e é inevitável, qual que é a nossa saída? Continuar firme na palavra. Porque a Bíblia nos diz que a Escritura, inspirada por Deus, ela é suficiente para equipar o crente em qualquer geração, em qualquer época, em qualquer circunstância. A palavra de Deus, ela nos educa, nos corrige, nos fortalece e prepara para toda boa obra. É aqui que está a nossa firmeza. Os dias difíceis, irmãos, a firmeza que nós temos em Deus nos dias difíceis, não nasce de emoções, não nasce de arrepios, nem dos nossos recursos guardados, materiais, mas é na raiz profunda da palavra. É isso que te mantém de pé no dia difícil, na dificuldade. O evangelho, então, ele não cabe dentro do conforto, porque ele nos chama a viver não de aparência, mas de convicção. Convicção na palavra. Enquanto o mundo aplaude os falsos mestres, aplaude as aparências, aplaude as ideologias passageiras, o cristão deve permanecer com os pés firmados na rocha. A Escritura Sagrada, irmãos, é o único mapa que é seguro.
Todos os outros mapas, as outras bússolas, elas se perdem, elas se estragam. A verdade não está agora no meio da história. A verdade está no final da história. Porque a Bíblia nos diz que enquanto alguns estão prosperando aparentemente, o fim da história deles é autodestruição, é juízo, mas aquele que sofre hoje servindo a Deus, ele deve esperar a glória eterna. É esse o aplauso que o cristão deveria aguardar e esperar, o aplauso de Cristo, dizendo: este é meu servo. Aquelas palavras preciosas dizendo: olha, este aqui me serve, este foi fiel até a morte. Não é este que teve conforto até a morte, ele foi fiel até a morte. Paulo, ele não escreve essas palavras para assustar Timóteo e nem para nos assustar, embora fiquemos assustados. Ele escreve essas palavras, irmãos, para mostrar um movimento intencional da graça de Deus. E esse movimento intencional da graça passa por reconhecer que a realidade que nós vivemos é sombria. Não importa quem será eleito o ano que vem, a realidade que nós vivemos é sombria. E nós devemos reconhecer isso. Os tempos difíceis não são uma surpresa para nós. O mundo não ficará mais fácil para o cristão. Você não precisa esperar que o mundo fique mais fácil. A maré, irmãos, é contrária e continuará sendo. Mas Cristo já nos avisou: no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Uma segunda aplicação para a nossa vida, nós devemos lembrar de exemplos de gente que é fiel a Deus. E Paulo nos chama a isso. Paulo, ele não aponta para a própria caminhada dele, nenhum de nós deveria apontar para a própria caminhada para nos exaltar. Mas Paulo, ele aponta para a caminhada dele para mostrar que é possível ser fiel em meio a dores, em meio ao sofrimento, em meio ao distrato, à perseguição, ao apedrejamento. O exemplo de Paulo nos leva a outro exemplo muito superior ao dele, que é o exemplo de Cristo Jesus, que suportou a cruz, foi desprezado, passou vergonha, permaneceu fiel até o fim, se entregou na cruz por nós. Na verdade, se nós olhamos para as palavras de Paulo, encontramos nela o conforto para continuar servindo a Deus, é porque Cristo é quem Paulo está seguindo. A terceira aplicação é que nós devemos aceitar o alerta sobre a escalada do mal. Não fique vivendo uma vida alienado. Nós não podemos nos enganar, irmãos, a maldade se intensificará. Os falsos mestres se multiplicarão, o engano aumentará. A Bíblia diz que até o amor se esfriará nesses últimos tempos, mas a nossa esperança não está nas circunstâncias. A nossa esperança, irmãos, não está na opinião pública. A nossa esperança está lá no final da história, quando o Cordeiro será tudo em todos. Essa é a nossa esperança. Por fim, nós devemos permanecer na Escritura, irmãos. Essa é a única base firme que nós temos. A força do crente, ela não vem do conforto, nem do quanto você consegue guardar ou ganhar. A força do crente está em conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus é essa que é inspirada por Ele, que é útil. Essa palavra de Deus que educa, corrige, fortalece e equipa. Essa palavra. Permanecer na palavra, inclusive, segundo a Bíblia, é permanecer em Cristo. Então, quando eu permaneço na palavra, eu permaneço em Cristo, e isso me conduz em segurança até os meus últimos dias, até o tempo final. Encerrando, o Evangelho, irmãos, não cabe no conforto, porque nós não fomos chamados para nos adaptar a esse mundo. Não cabe. Nós não fomos chamados de modo algum para nos adaptar à realidade do mundo. Pelo contrário, a Bíblia nos chama a não nos amoldar a este mundo. Então, o contrário seria resistir mesmo à cultura vigente, às ideologias e tudo que surge. A nossa vitória, irmãos, não está na ausência de perseguição. Nós até oramos e agradecemos a Deus por ter liberdade para servir a Deus, mas nossa vitória não está na ausência de perseguição. Mesmo quando houver perseguição, a nossa vitória está na presença de Cristo conosco. Eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. A nossa segurança, irmãos, não está também nos aplausos de agora. Muitas vezes nós comemoramos quando
algum crente, algum cristão é reconhecido, é aplaudido, quando aparece por aí nas redes sociais como se fosse algo gigantesco. Meus irmãos, nossa segurança nunca esteve nisso. Deus não se guia por curtidas humanas ou aplausos humanos. A nossa segurança está na glória do porvir. Não se esqueça disso. Nós não somos desse mundo. Nós somos estrangeiros aqui. Nós estamos aqui de passagem. Esse não é o nosso destino final. Por fim, permanecer na palavra, como eu disse, é permanecer em Cristo. E permanecer em Cristo é estar seguro nos piores dias da vida. Se você quer ficar seguro nos piores momentos da sua vida, permaneça em Cristo. Porque é Ele que passa conosco pelo vale da sombra da morte. E o salmista então diz: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Se a cruz, irmãos, foi o caminho de Cristo, o conforto não pode ser o destino do crente. Se você entrou aqui ou vive o Evangelho procurando conforto, eu tenho que te dizer que você está buscando algo muito errado no Evangelho. Você vai ser confortado pelo Espírito Santo, ou consolado por Ele, mas o tipo de conforto que as pessoas buscam não é aqui. Não é aqui o lugar dos aplausos do mundo. Aqui é um lugar onde nós seremos, sim, perseguidos, não compreendidos, mas ainda assim agradáveis diante de Deus.